Sei que até a gente termine o culto um pouco mais cedo, mas eu queria que você, nesses 15 minutos, se eu ultrapassar um pouquinho, me perdoem, mas eu queria que fossem 15 minutos aí onde você comesse essa palavra, amém? Onde esses textos que eu vou compartilhar com você aqui de maneira muito simples, possa penetrar o teu coração aí de maneira profunda. E eu meditava e o Senhor colocou aqui esses dois textos, eu coloquei como título, aqui da minha palavra. E para você que está em casa aí, se você quiser anotar, eu quero que você preste bastante atenção. O título dessa palavra é A Relatividade entre a Vida e a Morte. Forte, E eu quero compartilhar aqui um texto do apóstolo Paulo. E depois nós vamos lá no Evangelho de João e vamos compartilhar um outro texto, e vai ser o que nós vamos ser ministrados nessa noite pela poderosa palavra do Senhor. Filipenses capítulo 1, versículo 21, primeiro texto que eu quero que você abra aí. Filipenses capítulo 1, versículo 21. Filipenses capítulo 1, versículo 21, aqui uma fala do apóstolo Paulo, que me marca muito, e ter a mente de Cristo, eu acho que está muito baseada naquilo que o apóstolo Paulo vivia, e naquilo que ele expressava. Na carta aqui do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 1, versículo 21, está escrita aqui uma frase muito marcante, que diz o seguinte: porque para mim o viver é Cristo, e o morrer é lucro. Em algumas versões vai estar ganho, Vou repetir. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Mas se vivo na carne, isto é o fruto do meu trabalho. Não sei então o que devo escolher. Mas se de ambos os lados estou em aperto, tendo desejo de partir e estar com Cristo, o que é muito melhor. Amém? Aqui ele expressa, o pensamento dele. Eu queria que você fechasse os seus olhos, baixasse a sua cabeça. Papai, muito obrigado porque hoje nós temos o privilégio de viver, de ouvir a tua voz, de comer do teu pão, que é a tua palavra. A tua palavra é viva, a tua palavra é vida, e a tua palavra é eficaz. Eu clamo por cada um dos irmãos que estão em casa agora, papai. Eu sei que porventura precisa ser Cristo. Amém? Primeira convicção do apóstolo Paulo descrita nesse texto, que é: o motivo da minha vida é Cristo. Segunda convicção: a esperança da minha morte também é Cristo. Não foi isso que ele disse? Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Ou seja, ele esperava em Cristo na vida, mas ele esperava em Cristo na morte, porque ele compreendia, queridos, que além da morte física, terrena, que nos assusta, está lá Jesus Cristo a nos esperar, para morar com Ele, para toda a eternidade. Amém? Primeira convicção do apóstolo Paulo: o motivo da vida dele é Cristo. Por Cristo ele vivia cada dia, Lá no versículo 21, parte A, o viver é Cristo. E a segunda convicção dele, que a morte também, a convicção da morte, a esperança da morte também é Cristo. A sua esperança era a vida eterna com Cristo. O morrer para mim é lucro. No versículo 23, parte B, se você ler, ele vai escrever o seguinte, na minha versão aqui: o meu desejo é partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Ele está dizendo o seguinte: olha, se fosse para mim escolher, eu queria partir logo e morar com Cristo, porque morar com Cristo é infinitamente melhor do que viver aqui nesse mundo. Mas por enquanto eu preciso viver aqui. Se você ler
der continuidade do texto, ele fala: por enquanto, ainda preciso viver aqui, né, por Cristo, né, por vocês. Mas ele tinha um conceito, né, e se você ler esse texto, você vai ver que o desejo dele era se encontrar com Cristo e morar com Ele para toda a eternidade. Isso é convicção de alguém que está aliançado, alicerçado com Jesus. E você vai ter a confirmação disso que eu estou te falando, queridos, lá, né, no livro de Timóteo, onde ele fala o seguinte, para mim talvez seria uma frase extremamente marcante. Ele diz, né, combati o bom combate, o que ele fala? Encerrei a carreira e guardei a fé, ou seja, tudo que Deus esperava que eu fizesse, eu fiz. Estou pronto, né? A minha consciência se alegra, porque eu vou morar com o Pai, e eu cumpri aquilo que estava pré-determinado para que eu cumprisse. Amém, queridos? Dias difíceis, dias tristes, mas eu quero que você saiba, queridos, que com Cristo nós viveremos. Amém? Eu quero encerrar, quero que você abra a sua Bíblia lá no Evangelho de João, capítulo 11, versículo 25, versículos 25 e 26, se você tiver condições de marcar esse texto aí na sua Bíblia. Agora, né, uma declaração de Jesus, que nos conforta. João capítulo 11, versículos 25 e 26. Todos encontraram? Lá no Evangelho de João, capítulo 11, versículos 25 e 26, está escrito aqui: então Jesus declarou: eu sou a ressurreição e a vida, quem crer em mim, ainda que morra, viverá, e todo que vive e crer em mim, não morrerá eternamente. Ele pergunta para Marta, né, você crê nisso? E você vai ler o texto subsequente depois, e você vai ver que Marta, ela confia, né, ela crê. Mas eu quero ler novamente. Então Jesus declarou: eu sou a ressurreição e a vida, quem crer em mim, ainda que morra, viverá, e todo que vive e crer em mim, não morrerá eternamente, porque Jesus está falando da vida eterna, a qual Ele tem preparado para todos aqueles que nele crerem. Amém, queridos? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus não está dizendo que nós viveríamos aqui eternamente. Jesus não está dizendo que nós seríamos imortais enquanto homens, enquanto carne. Muito pelo contrário, Ele diz que aqui nós passaríamos por aflições, aqui nós teríamos dificuldades, aqui nós conviveríamos com as adversidades. Ele diz que nós teríamos dias maus, mas Ele diz que aquele que crê, né, aquele que crê vai ver a glória de Deus. Aquele que crê, mesmo que morra, viverá para sempre, para toda a eternidade. Então o que nos separa da vida eterna ou da morte eterna é o fato de crermos em Cristo e entregarmos a nossa vida por inteiro e por completo a Ele. Amém? Precisamos entregar a nossa vida a Cristo todos os dias, queridos, porque o hoje é o que nós temos, o amanhã pertence a Deus. O que nós temos é o hoje, queridos. É hoje que nós temos para amar, é hoje que nós temos para perdoar, é hoje que nós temos para declarar a nossa gratidão a Deus, é hoje que nós temos para dizer: Jesus, que o Senhor seja o único e suficiente Salvador da minha vida. É hoje que nós temos para ligar para aquela pessoa que nós já não falamos há muito tempo, porque tivemos um problema, e dizer: meu querido, me perdoa. O hoje é o que nós temos, queridos. O amanhã pertence a Deus. E o hoje é o amanhã de ontem, queridos. Amém? É hoje que você precisa fazer algo. É hoje que nós precisamos definir entre a vida e a morte. É hoje que nós precisamos entregar o nosso coração a Deus, não apenas de palavras, mas com atitudes, e deixar o Senhor nos governar.
Não é entregar a vida a Cristo, queridos, e no momento da adversidade eu falar: Senhor, não aceito mais, eu não aceito que o Senhor faça isso. Não, queridos, Deus é Deus, Ele é o dono da vida, Ele é o dono da morte, Ele é Deus na bonança, Ele é Deus na adversidade, Ele é Deus. Não é Ele que precisa de mim, mas sou eu que preciso dEle. Não é Ele que precisa de você, mas somos nós que precisamos dEle. Amém? Então todos os dias, queridos, se humilhe aos pés de Jesus, se coloque diante dEle e fale: Senhor, eis-me aqui. Amém? Glória a Deus, glória a Deus. Eu sou a ressurreição e a vida, que crer em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crer em mim, não morrerá eternamente. Lá em Filipenses capítulo 1, lá no versículo 20, parte C, não precisa abrir, está escrito o seguinte: quer pela vida, ou quer pela morte, Cristo seja glorificado. Quer pela vida, quer pela morte, Cristo seja glorificado. Amém, queridos? Quero finalizar com uma frase, que me marcou. Estava meditando e eu escrevi isso aqui: por quem vivemos, queridos, determina com quem passaremos a eternidade. Amém? Para quem você dedica a sua vida, determina se você vive eternamente ou se você morre eternamente, A vida e a morte depende de quem nós dedicamos a nossa vida hoje. Se você crê no Senhor Jesus, entregar a sua vida a Ele, você determina com quem você viverá para toda a eternidade. Se você rejeita Cristo e vive segundo os seus prazeres, segundo aquilo que apenas te satisfaz, você também determina onde você passará o resto da sua eternidade. O resto não, a eternidade, para todo o sempre. Eu quero encerrar, queridos, com o texto que nós lemos no início. Filipenses capítulo 1, versículo 21. Porque o viver é Cristo, e o morrer é lucro. Amém? Eu quero que esse texto marque você nessa noite. Porque o viver é Cristo, e o morrer, para quem está em Cristo, é lucro. Para quem não está em Cristo, prejuízo. Amém? Que o Espírito Santo, queridos, possa continuar falando ao teu coração de maneira profunda. Essa foi a palavra que o Senhor colocou no meu coração, e que o Espírito Santo continue a falar ao teu coração de maneira viva, de maneira eficaz. Amém? É o que o Senhor preparou para nós essa noite. Domingo que vem